Olá, olá, pessoal. Tô tentando me enquadrar aqui no Facebook. Facebook tá ao vivo. Será que tá ao vivo? Tá dando certo? Uma checada aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Facebook.com. Pronto, a live sim. Tá dando certinho. Pessoal, já estamos online no Facebook. Eu vou conectar agora no Instagram. Prontinho, tô ao vivo no Instagram também. Esperar o Rafael me chamar aqui. Olá, E aí, doutor, tudo bem? tudo bem? Tudo, e você? Deixa eu Tudo só alinhar jóia. minha câmera aqui, ó. Vai Tá me arrumando aí. enxergando bem? Tá tranquilo por aí? Eu estou enxergando bem. No Facebook está um pouquinho melhor. Olha para o Instagram aqui, que você está um pouquinho só da sua cabeça. Tá só um pouquinho da minha cabeça? Peraí. Isso, maravilha. Ficou bom? Ficou. Então tá bom. Vamos lá. Estamos 4 pessoas aqui no Facebook, esperando chegar um pouquinho mais de gente. Hoje a gente vai fazer uma live bem bacana aí com o Rafael Velarde. Ele que é empresário, toca guitarra, é pai, entre outras qualificações aí. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E Obrigado. que vai brindar a gente com essa participação, com essa live, e, que a gente vai poder conversar bastante coisa, e a gente vai contar com a sua participação também. O pessoal que está acompanhando pelo Facebook pode mandar por lá os comentários que eu estou lendo. O pessoal do Instagram também vai mandando por aqui, que a gente também está lendo. Ô Marcão, fala Velardes, isso aí. Rafael, por favor, então se apresente, seja muito bem-vindo e obrigado por me presentear com a sua participação. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Vai ser com certeza uma oportunidade ímpar aí para a gente debater alguns temas, principalmente vinculados à educação, né, e os rumos aí que as coisas têm tomado nos últimos anos. Tentar compreender, né, através dessa conversa, se os caminhos ainda são os melhores possíveis para que a gente consiga garimpar esses talentos dentro do mundo acadêmico e mesmo dentro das escolas. E dizer que eu sou agora proprietário de um canal no YouTube. Vou deixar o link aí do canal depois dentro do Facebook na minha postagem, para quem quiser me seguir. É um canal de ciências, né? E, enfim, acho que a apresentação breve é essa, só para vocês entenderem do que se trata exatamente, para a gente não ficar antecipando assuntos. Mas é É isso. verdade. Eu estou até com uma novidade aqui, na transmissão do Facebook, está tendo legenda. Então, para quem tiver algum problema auditivo, alguma coisa assim, tem as legendas lá pelo Facebook, está habilitado, tá bom? Beleza, Excelente. ó, maravilha. Então, Rafael, você já começou dando uma pitadinha a respeito de educação? E a primeira coisa de educação que eu queria que você me desse sua opinião como um cara que conhece de política, como um cara que é pai, está preocupado, imagino, com a evolução, com a cognição do seu filho. Os moldes brasileiros, a forma que é feita a educação no Brasil, fala um pouquinho sobre o homeschooling, para não dar minha opinião antecipada também. Como que você acha que é hoje e se isso atende a maioria dos pais aí, essas preocupações?
Bom, acho que as preocupações que os pais têm, elas não modificam com o passar do tempo, elas acabam sendo as mesmas, que é que o desenvolvimento dos seus filhos possa ser o melhor possível dentro do meio escolar e depois dentro do meio acadêmico. O que eu acho é que o nosso modelo ele é muito obsoleto. O nosso modelo ele premia ainda esse tipo de mérito para quem vai bem naquelas matérias engessadas. Eu acho que esse molde já não é mais o melhor possível que nós podemos utilizar. Eu vejo que alguns amigos, inclusive nossos, e depois eu acabei desenvolvendo outros depois do período escolar, tinham uma dificuldade de absorver aquele conteúdo dentro da escola, mas eram pessoas extremamente talentosas para outras coisas, como danças, esportes, música, e a escola não sabe mais garimpar isso. Talvez no passado ainda tenha um histórico interessante nesse modelo, mas eu acredito que tornou-se uma coisa obsoleta. Hoje a escola virou simplesmente um cursinho. Querendo ou não, é isso. É um molde de ensino que te qualifica para prestar um vestibular. E às vezes não é isso que nós queremos. Nós queremos formar os cidadãos, nós queremos que as pessoas, né, os estudantes, entendam o que se passa no contexto mundial e brasileiro e que consigam ali colocar os seus talentos de forma aflorada e que a escola consiga garimpar isso e desenvolver métodos ali para que eles consigam otimizar isso e, quem sabe, crescer, né, ter uma vida profissional em cima desses talentos. Afinal, não compensa a gente trabalhar com o que não ama, não é verdade? Com certeza. Eu acho que essa sua preocupação deve ser a preocupação da maioria dos pais. Eu falei agora de homeschooling, né? É uma coisa que é discutida muito no Brasil, a educação das crianças em casa, ou através de tutores, ou através dos próprios pais mesmo, o que é um tabu hoje no Brasil. Sempre que se tenta votar um MP ou um projeto de lei para autorizar esse tipo de ensino, para que ele seja um pouco mais comum. Tem muita gente que faz, mas infelizmente você acaba tendo que se matricular numa escola particular também. O que você acha disso? Se você acha que é válido os pais tentarem criar os filhos em casa, a sua maneira, e se você acha que é importante essa liberdade de escolha, né? Porque apesar de são nossos filhos, né? Sem dúvida, eu acho que é importantíssima a escolha. Não sou contra a esse ensino, vamos dizer, didático e teórico dentro de casa. Eu só acho que o governo, como está à frente da educação, eu espero que continue dessa forma, tem que ter dispositivos para mesurar a qualidade desse ensino que está sendo proposto dentro de casa. Então, assim, vamos dizer que a criança ela permaneça nesse ensino até a nona série, que seria compatível aí com a entrada no ensino médio. Bom, para ela entrar no ensino médio, ela vai ter que fazer uma prova de equivalência. Se aquela prova de equivalência ela conseguir passar com um resultado satisfatório, com a nota mínima estipulada, eu não entendo o porquê não poderia ser feito ou aceito esse aluno. Acho que é mais uma questão de fantasia do aluno, ele tem que interagir com outros, desenvolver essa parte de orientação de grupo, de coletivo, que é muito importante, mas é uma escolha dos pais. E se hoje a gente premia os alunos que têm uma capacidade cognitiva e intelectual maior para poder entrar num outro segmento, que seria, no caso, o ensino médio e futuramente a academia, a faculdade, então que tenha um dispositivo honesto, que não seja fraudulento, para que também seja liberado esse ensino dessa forma. Eu acho que os pais, eles nem optariam muito por isso, justamente pela dificuldade da movimentação, né, da mobilidade profissional. Ter que ficar com o filho, ensinar todas as diretrizes da escola, passar por todas as matérias de forma específica, muitos pais não têm essa qualificação para fazer todo esse ensinamento de todas as matérias. Mas eu acho que ali até o ingresso, que hoje é o ensino fundamental, né, vamos dizer ali até a quarta série, mais ou menos, eu acho que eles estariam aptos a fazer isso e deveria ser uma escolha deles esse molde, né, de ter o homeschooling ou, no caso, ingressar dentro da escola logo cedo. Eu vou fazer um pouquinho de advogado do diabo aqui.
contrapor, assim, quem não é a favor disso, normalmente, eles apelam para a questão do tipo, se liberar, não for obrigatório as crianças se matricularem, muitos pais acabam forçando um trabalho infantil ou deixando de mandar as crianças para a escola para poder ajudar na renda em casa. Então, quando eles pensam em Brasil, no tamanho de um continente, acaba que uma lei que é para São Paulo também vale para o sertão, e às vezes as realidades são completamente diferentes. Talvez Sem dúvida. uma das coisas que o Partido Novo pega forte é nesse sentido de descentralizar o próprio poder, né? Quem está do lado do necessitado é o bairro, é a cidade, depois o estado, depois a unidade federativa. Né? Sem dúvida, eu também concordo. A gente pode pegar isso pelo índice de desenvolvimento humano, né, das grandes cidades, assim, que teria uma facilidade maior de implementação por causa da cultura já envolvida e pelas oportunidades serem mais respeitadas. Por exemplo, aqui em São Paulo, que é o centro aí financeiro, econômico do Brasil, seria muito difícil alguém fazer o emprego de um menor em condições que não são regulamentadas, né? Isso incide uma fiscalização maior, existe multa para esse tipo de procedimento. Então, mas se a gente começasse pelos lugares que são mais fáceis, cria-se uma base, né, um know-how para que aquilo possa se expandir para outros lugares que tenham maiores dificuldades também. E não vejo assim nenhum problema, desde que, né, como o Partido Novo prega, que isso se descentralize e possa ser implementado de forma organizada, de acordo com os melhores cenários possíveis, né, sem ter que ser uma coisa expandida para o Brasil inteiro. É verdade. Isso aí vem de encontro também com a necessidade de um novo pacto federativo, né? Que dê um pouco mais de poder para as prefeituras e para os governos dos estados. Agora, falando em política, né? Até aqui no nosso rodapé, você também como que eu posso dizer, um inteligente político, é um formador de opinião e tem uma opinião própria para isso. Você é carinhosamente chamado nos nossos grupos de WhatsApp de Vilinha, professor Vilinha, pois é. Em referência, em homenagem ao professor Vila. Conta para a gente um pouco do que você está achando do cenário político atual, de como que está sendo comandado pelo Bolsonaro, de como você vê essa saída do Moro e essas acusações. Dá um panorama geral para a gente, da sua opinião. Cara, eu sinto, assim, enormemente de ver o tanto que a gente lutou para conseguir tirar um governo que estava se perpetuando no poder. Podia ser de forma democrática, mas era uma forma de democracia contaminada, né? Eles faziam o máximo possível, isso eu estou dizendo já exclusivamente do PT e os seus partidos asseclas, para usar uma expressão do próprio Marco Antônio Villa, seus partidos asseclas, que faziam justamente esses inúmeros conchavos e compra de parlamentares e toma lá da cá, justamente para poder aumentar a sua base, conseguir emplacar o que quiser, sem nenhum tipo de vamos dizer assim, métrica ou barreira fiscal, né? A gente viu isso nos últimos governos e por isso que a nossa dívida externa está a nossa dívida interna está num patamar absurdo. E a gente lutou tanto para tirar isso e a gente deu um voto de confiança para o Bolsonaro, que chegou lá e está tropeçando. Eu não vejo ele como o melhor do cenário político atual. Vejo outros com muito mais capacidades cognitivas, intelectuais e com bagagem, digamos assim, para poder estar à frente do Poder Executivo. Mas era um voto útil. A gente tinha que escolher no segundo turno entre a volta de uma organização criminosa ao poder e dar o voto de confiança ao Bolsonaro. Eu confesso que o modo como ele toca as coisas me decepciona um pouco. Eu ainda torço para que ele consiga fazer um bom governo, mas alguns escândalos já o cercam. Esses escândalos fazem com que ele comece a se aproximar, principalmente do centrão fisiológico ali, para buscar apoio. Agora já está buscando um contato um pouco estranho com o STF, fazendo alguns elogios
algumas figuras que foram muito criticadas no passado, inclusive a campanha dele foi alavancada em cima dessas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Então, vejo com tristeza a saída do Moro, que para mim conduziu com maestria a parte da Lava Jato, as condenações, enfim, conseguiu passar uma tranquilidade para o povo brasileiro de que ainda existia alguém fiscalizando, investigando e punindo aqueles infratores corruptos, entre outros aí. E, enfim, com a saída dele do governo, eu fiquei um pouco baleado, para ser sincero. Eu encontrava, como muitos dizem, um tripé macro governamental ali, que incluía o Bolsonaro, o Moro e o Paulo Guedes, e eu acho que o governo ficou manco agora, perdeu sua bengala, e uma parte daqueles que apoiavam o governo Bolsonaro de forma incondicional, agora já vem o big picture aí de uma forma diferente. Eu já vejo a direita um pouco dividida, cara. Isso é verdade. É verdade porque eu estava até pensando, ontem estava se comentando na Jovem Pan, a porcentagem das pessoas que apoiam o Bolsonaro incondicionalmente, que era aproximadamente de 33%. Eu acho que essa situação do Moro fez ele perder assim, um dos grandes tripés aí que você mesmo estava considerando, mas atrapalhou muito a governabilidade dele. Por quê? Ele tem atacado sempre o Congresso, sempre que pôde, em todas as oportunidades, o Congresso, o STF, ou seja, os outros dois poderes da federação. A própria saída do Moro não é só você que atinge, não é só a mim que deixa de dar crédito por alguma coisa. O Congresso mesmo já tem problema com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, os bolsominions, né, que são aquele grupo que o Bolsonaro comanda, não gostam do Rodrigo Maia, não gostam de Alcolumbre. Então, eu acho que a governabilidade dele vai ficando complicada, né? Eu acho que a intenção de se aproximar desse centrão fisiológico, esse PMDB, MDB agora, né, o PSDB, Democratas, etc., PP. É uma necessidade de... PP, progressista, é uma necessidade de governança, uma necessidade de governabilidade, porque ele vai acabar, se ele continuar com essas medidas e até envolvendo outros parlamentares de forma triste, né, como foi a situação da Carla Zambelli, ele vai acabar sem governabilidade, na minha opinião. Então, acho que o pior cenário é esse. A gente está vendo realmente uma dificuldade de governabilidade, mas eu vejo essa dificuldade vinculada diretamente ao talento que ele tem de conversar com o Congresso e do tráfego que ele tem ali entre os poderes. O Bolsonaro é um cara turrão, é um cara que pretende levar as ideias dele até o final de uma forma até autoritária. E ele não pode ultrapassar os limites da Constituição e essa divisão entre os três poderes, né? E o legislativo, muita gente esquece, a gente bate muito nessa tecla, o poder legislativo é obrigação dele fiscalizar o executivo. Então, muitas das propostas que o Bolsonaro tenta passar, joga para a mídia, joga para a torcida, na verdade, né? Porque ele ainda tem um apoio popular. Muitas delas a gente vê que são inconstitucionais, não passariam ali por uma comissão de análise. É simplesmente uma jogada para frente para que o povo se rebele, né? Ou aquela parcela que o adora ali, que o idolatra. Mas não tem nenhum tipo de fundamento. A gente pode pegar as próprias privatizações, que foram um tema da campanha dele, como praticamente comissão de frente, né? Vamos acabar com o Estado mínimo, vamos reduzir a participação, vamos reduzir as estatais. Cadê essas privatizações? Na verdade, ele criou uma. Ele criou uma empresa estatal e não conseguiu privatizar nenhuma. Tem até a Eletrobras aí correndo nos, digamos assim, no backstage aí do Congresso, mas não emplaca, cara, não emplaca porque não tem alguém que entre ali com tráfego para conversar com o Rodrigo Maia, para conversar com os outros parlamentares, para coletar voto, para fazer aquela aferição, se há possibilidade de emplacar ou não. Não tem ninguém fazendo esse trabalho. O Bolsonaro está extremamente isolado. Não dá para governar o país sentado na cadeira presidencial, cara. Ou ele começa a ter um tráfego e uma boa conduta com os outros dois poderes, ou ele simplesmente, por falta de governabilidade, tende a sofrer um impeachment mesmo daqui a algum tempo. Porque, assim,
como é que eu posso falar? O Rodrigo Maia não é a melhor pessoa do mundo, né? A pessoa não conhece a pessoa dele, mas como congressista, ele já barrou, por exemplo, o projeto de lei do Novo, ele já barrou parágrafos que tentaram colocar numa MP do Novo também, então isso é antirregimental, né? Ele, como presidente da Câmara, não pode fazer essas coisas. Agora, sem esse trânsito político, sem engolir alguns sapos, ele que é um cara muito egocêntrico, mas sem engolir alguns sapos, não tem como você ter essa harmonia mesmo dentro dos três poderes, não só na Câmara, mas também no STF. Às vezes ele fala mal do Gilmar Mendes, aí no dia seguinte ele corrige, aí no dia seguinte ele fala que o Toffoli não presta, e assim por diante. A população... Eu sei que o Danilo está assistindo a gente, desculpa. Eu sei que o Danilo está assistindo a gente, ele sempre bate muito no ponto de participação popular, né? Então, que é uma das nossas bandeiras aí, a participação popular, e você veio a calhar falar do legislativo. Nós vamos ter eleições esse ano também, podemos mudar aí as ordens das coisas no sentido municipal. Então, o legislativo é fundamental para essa mudança, porque é a pessoa mais próxima do povo, é a pessoa que pode ouvir o cidadão, é a pessoa que pode fiscalizar, que pode fazer uma parceria. Essa pessoa do legislativo é que está do lado da pessoa que votou. O prefeito, o governador, os cargos executivos são legais também, são importantes dentro de uma esfera, mas você não tem esse contato, esse tato que a gente tem com os vereadores, né? Não tem. A eleição virou uma coisa muito impessoal, né? Isso é uma crítica que eu faço há muito tempo. Inclusive você estendeu isso até num story, se eu não me engano, há alguns dias, dizendo que você não tem mais aquele contato com o vereador, você não consegue mais essa conversa, cara, com ele para explicar exatamente quais são as necessidades daquela comunidade, principalmente onde ele teve maioria de votos. O voto por vereador, ele ainda não é um voto distrital, digamos assim, nos modelos que a gente futuramente pode tentar implementar também, mas os vereadores, eles são eleitos por comunidades, né, por afinidades ali junto à comunidade de 2, 3 bairros, e ali que ele deveria fazer as suas maiores ações, principalmente de estar próximo, de receber no seu gabinete representantes, principalmente dessas organizações de bairro, para saber exatamente quais são os problemas, se está somente em tapar buraco, se está na parte de segurança, se está, enfim, numa falta de abastecimento para alguma coisa, numa creche, de insumos para uma creche. Então, ele deveria muito mais ter esse contato pessoal com o seu eleitor, coisa que se perdeu com o tempo, né? Hoje a eleição virou uma coisa extremamente impessoal, nós votamos no candidato, o candidato só vai lembrar de nós daqui a 4 anos, né, numa futura reeleição. Então, hoje a gente começa a colocar pessoas novas lá, que tendem a ter esse tipo de comportamento, de buscar, até de forma saudosista, esse contato com a sua comunidade após eleito, ou então a gente vai sempre ficar elegendo mais do mesmo e batendo na mesma tecla de que não há proximidade, de que há corrupção, que não tem como cobrar, que não tem como fiscalizar, e simplesmente correr atrás do próprio rabo, né? Sim, falando exclusivamente de São Paulo, né, que o nosso prefeito, Bruno Covas, era o vice do João Dória, né, se candidatou e se elegeu em 2016, abandonou o governo em 2018 para concorrer ao governo do estado, abandonou o município, deixou seu vice, Bruno Covas, que além dele ter problemas, está com alguns problemas de saúde, ele é muito ausente, ele não tem uma voz de imposição, ele não conseguiu, nesse período de coronavírus, de quarentena, ele não conseguiu se impor, ele não conseguiu falar firme para o cidadão que votou nele, mesmo sendo vice, ele foi votado, ele não conseguiu falar para o eleitor dele, ele não conseguiu falar para quem está passando por algum problema na cidade, quem está esperando R$600, com quem está saindo para trabalhar, com quem não está respeitando a quarentena, ele não fez nada, ele não fez absolutamente nada, ele deixou tudo na mão do Dória, que o Dória teve, a princípio era prefeito de São Paulo, agora ele é prefeito e governador do estado de São Paulo, ele tá avançando no War, daqui a pouco ele domina a Groenlândia, e, enfim. E daqui a pouco é presidente também, porque
é impressionante. A Prefeitura de São Paulo, não posso bater na mesa que o negócio treina aqui. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, uma referência em vários assuntos, gastronômico, cultura, turismo, e a gente não tem prefeito. A gente está há 2 anos sem prefeito e essa câmera aqui está me imitando um pouquinho. Fala um pouquinho do nosso ex-prefeito, atual prefeito, que a gente não tem prefeito. Arrumei. Não, o Dória, com certeza, ele hoje gerencia tanto o Estado quanto o município. E o partido dele também. Ele é presidente o partido dele. Ele é o presidente do PSDB e futuro candidato a 2022. A gente já está vendo isso pelo embate com o Bolsonaro para tentar buscar uma parcela dessa direita conservadora ou do centro-direita aí, que está saindo desse casamento ou dessa lua de mel com o Bolsonaro, né? Então, assim, o Bruno Covas, eu percebo que ele não toma a frente justamente porque ainda tem aquela mentalidade de subordinação ao Dória, porque o Dória foi eleito prefeito, né? O Dória foi eleito prefeito, depois concorreu a governador, perdão, e o Bruno ficou ali num mandato tampão, entendeu? Querendo ou não, é isso. Então, acho que ele não tem, primeiro, a empatia do eleitor que votou no Dória. Nós tínhamos aí eu digo população, né? Nós tínhamos uma empatia com o Dória que já não se estendeu ao Bruno. O Bruno parece que vive dentro de uma caverna. A gente vê ele dentro, principalmente nas orientações que o Dória passa agora da pandemia, mas parece um 2 de paus, né? Parece um marionete ali, que o que o Dória fala é o que ele faz. Querendo ou não, é isso, são ali aliados, eu entendo, né? Um era vice do outro, mas não tomou a frente da cidade, né? Hoje a cidade realmente ela é governada pelo Dória. Isso tem inúmeras implicações, porque o prefeito deveria fazer o quê? O que nós acreditamos. Pegar ali os representantes das subprefeituras, buscar soluções para o município, por mais que o Dória tenha dado uma ordem para o Estado, tentar esse trânsito com ele, esse tráfego, para bolar ideias diferentes para São Paulo, capital, que é totalmente um ponto fora da curva dentro do país. Então, esse tipo de liderança a gente não tem. Nós estamos carentes de prefeito. Prefeito hoje eu colocaria como cadeira vaga. Sim, é impressionante. Uma cidade que tem aí, sei lá, 11 milhões de habitantes, enfim, não tem um representante que suba na mesa, que fale alto e que tenha respeito. Infelizmente não tem. E o Legislativo também tem algumas peças boas ali, mas por enquanto precisa de muita reforma isso daí. O Danilão até mandou aqui para a gente uma mensagem dizendo: se o Moro se candidatar a 2022, o Dória se mantém no governo do estado de São Paulo. Qual é a chance do Moro se candidatar, considerando que a gente não tem, o que eu acho um absurdo, não tem voto independente, ele tem que se filiar a uma sigla, ele tem que ser de algum partido, ele tem que pertencer a algum partido, inclusive um certo tempo antes, eu não sei como seria para presidente, eu sei hoje em dia do Legislativo, mas então pelo menos um ano antes, que eu quero crer que isso. Qual você acha que é uma sigla que consegue, que o Sérgio Moro conseguiria fazer parte e que não fosse acusado aí de dar com a língua nos dentes, ou de estar prestigiando pessoas que criticou no passado, enfim. O que você acha? Você acha que tem a possibilidade dele sair do jurídico, do setor dele, para vir para a política? Não, eu acho que não. Eu acho que muito se fala em Sérgio Moro 2022, mas eu só acho que ele consegue ir para esse tipo de ação se for meio por aclamação. E o clamor popular chamando ele para as urnas, e eu acho que isso não vai acontecer. É meio papal, exatamente, mas não é... desculpa aqui dar uma descentralizada, só trocar de posição. Não acho que ele vá sair candidato. Não acho que ele vá se filiar a qualquer sigla que seja, principalmente porque todas as siglas já têm um histórico de corrupção no passado. Sempre tem algum integrante que Não, nós estamos falando dos partidos que estão há mais tempo nesse cenário, né? Os figurões. Os figurões, os big shots aí que a gente chama, né? Esses big shots, eles já têm uma
uma parcela ali comprometida. Não acho que ele vá figurar entre os candidatos para 2022, principalmente pela experiência que ele sofreu saindo do ministério, que foi um ataque à sua reputação, um ataque à reputação da sua família, foi uma desconstrução de imagem que nós tínhamos, e que alguns ainda têm, de herói nacional, que conseguiu enfrentar a corrupção, que conseguiu mostrar que, por mais poderoso que você seja, você não é impune, você não vai ficar impune, você não é diferenciado, você não vai ficar à margem da lei, sem ser punido. Sim. Então, é um símbolo anticorrupção. Então, eu acho que ele não vem candidato a 2022, ele não vai se dispor aí para debate, para ser atacado, porque aí vão reviver situações do Lula, situações do PT, depois a saída conturbada do governo Bolsonaro. Então, essa desconstrução através de falsas narrativas, através de fake news e tal, acho que ele já está bem escolado, creio que ele não vai para essa área. Provavelmente, o que eu encontro ali no ex-ministro Sérgio Moro é ele trabalhando na iniciativa privada até um próximo governo. No caso do próximo governo, se não for reeleito o Bolsonaro, tiver alguém que seja ali de centro-direita ou direita, provavelmente vai ganhar uma nova oportunidade à frente de um ministério. É isso que eu vejo para ele. Então, a questão que a gente vai poder medir quanto o poder ou a possibilidade de poder vai atentá-lo ou não. Porque, assim, a eleição de 2022, hoje, se ela fosse hoje, não fosse 2022, está na mão do Moro. Não importa se ele vai concorrer ou se ele não vai concorrer, entende? Se ele falar para votar na Mariazinha, a gente vai votar na Mariazinha. Se falar para a gente no sentido de eleitor. Então, por mais que ele não esteja afiliado a uma sigla, ou que ele não concorra como pessoa mesmo, ele pode estar assim numa chapa que de antemão já faça campanha dizendo que ele seria um dos pilares aí do governo. Aí eu acho que ganharia qualquer candidato. Eu não vejo assim com tanta facilidade, até porque hoje eu vejo dois extremos na política brasileira, ainda aqueles totalmente à esquerda que não suportam o Sérgio Moro por causa das condenações do PT e pela pseudo-perseguição aos políticos de esquerda. Agora, com esse desgaste junto ao governo Bolsonaro, existe a parcela dos bolsonaristas que não suporta Sérgio Moro, que o enquadram como traidor e o caramba quatro, desculpa até a palavreado, mas é isso. E acho que esses dois extremos que não votariam em Sérgio Moro de jeito nenhum, eles têm uma capacidade grande. Eles conseguiriam fazer uma rejeição grande para o Sérgio Moro, com a possibilidade de captar votos do Centrão. Tá? O Centrão, eu digo agora o Centrão eleitorado, não o Centrão da política. Aquelas pessoas que estão entre o centro-esquerda e o centro-direita ali, que não suportam Bolsonaro e não suportam Lula. Então, talvez dentro desse campo ele conseguisse atuar bem, mas não sei se é uma parcela gigantesca para ele emplacar logo de cara um vencedor ou ele mesmo ser um vencedor. Gostaria muito, mas é apenas uma opinião pessoal, né? Beleza. Deixa eu mandar uns abraços aqui, então. O André Lima estava com a gente aqui em cima. O doutor André Lima, não é qualquer André. Beijão, Fabinho, André. Mariazinha, o Marcelo, o Danilo, Vagalume Decorações Oficial, a Marcela, a Camila Tavares, o Anderson, a Tia Lisete. Bastante gente. No Facebook também tem bastante gente. Marisa Rufino, Fernando Polizel. O Fernando Polizel está em todas. Um abraço para vocês todos, viu? Rafael, vocês acreditam que o PT volte à presidência? Pergunta da Roberta Tuz. Eu acho muito difícil, Roberta. O maior partido do Brasil ainda hoje é o antipetismo. Muita gente vota e votará a contragosto em uma outra pessoa para o PT não poder recuperar esse comando do país, esse comando vermelho, esse comando sanguinário. E acho muito difícil. E você, Rafael? Eu também acho difícil isso para as próximas duas eleições. Eu vejo aí
Pelo menos, 2022 e 2026. Eu acho muito difícil. Depois desse período de tempo, desculpa até me alongar, depois desse período de tempo, a gente começa a ganhar um novo perfil de eleitores, que são aqueles mais jovens que estão chegando em idade de votação e tal, já passaram por uma, duas. Então, assim, se o desgaste do Bolsonaro for muito grande, se o desgaste desse modelo conservador for, que ele diz que representa, mas que a gente vê ações muito diversas, mas se houver um desgaste, o PT conseguir encaixar essa narrativa de que tudo foi tentado e nada deu certo, vai sobrar aquele saudosismo do período Lula, de que as pessoas tinham aquela falsa impressão de que o país estava sofrendo progresso. É verdade, eu tô sendo sincero. Tem aquela falsa impressão de que tá, e talvez isso contamine os jovens ali que viveram os primeiros anos da sua vida nesse período de tempo, não tem muito um caráter muito adequado, né, para poder fazer esse julgamento, e talvez a esquerda ganhe na narrativa, como fez já algumas vezes. Você acha que esse eleitor que pode vir a votar no PT e que nasceu depois da era Lula tem mais ou menos a mesma cognição daquele que não nasceu e não viveu a ditadura e pede AI-5? Ah, mas eu tenho certeza. É a mesma, eu não tenho dúvidas. Isso daí pode colocar no mesmo balaio e tacar fogo. São crenças bem controversas aí. Falando na Roberta, Rafael, você que faz, para quem não sabe, o Rafael é o meu chefe. Depois eu conto mais por quê. Aproveitando que o pessoal a audiência está aqui, grande, rotativa do rádio, semana que vem a gente vai começar uma série de lives, essa foi a primeira. No sábado que vem a gente vai receber aqui a Roberta Tuzjan, ela que foi tentante, né, Rafa? Hoje em dia ela tem 2 meninas lindas, gêmeas, e que se utiliza de creche municipal e que vai poder dar uma boa imagem para a gente de como está esse ensino, de como está a evolução disso, de como estão as vagas, de como, enfim, ela vai poder passar toda essa imagem de mãe, uma mãe batalhadora que trabalha, que tem 2 filhas e que tem que contar com o Estado nessa base curricular aí de escola, não é isso? Se eu pudesse complementar, diria que ela também é chefe de família, teve uma história maravilhosa até conseguir a gravidez e depois ter as meninas, né, as gêmeas, a Juju e a Gabi, e tem uma história muito conturbada anterior, que eu prefiro que ela mesma conte, até porque eu não sei qual o nível de exposição que ela vai querer, mas é uma história fantástica, aí não é chamada do fantástico que eu estou fazendo também não, né, nenhum tipo de exploração, mas eu espero que vocês estejam na próxima live para poder assistir isso, porque, cara, é uma história que se você não tiver preparado emocionalmente, o primeiro trecho dela vai te deixar meio abalado. Depois o desfecho vai ser maravilhoso, mas o primeiro trecho é tenso, é trash. Você tá parecendo o João Kleber, bicho. Eu tô dando spoiler. Mas é isso. Sábado que vem, às 19 horas, no mesmo horário que a gente começou essa live, vamos tentar fazer pelo Face e pelo Instagram. Se der algum probleminha no Face, a gente faz só pelo Instagram, tá? Então vai ser muito bacana isso daí. Vai ser uma série de lives que a gente vai tentar fazer. A gente não promete que vai ser sempre de sábado, né, Rafael? Talvez se acabar aí a quarentena e o pessoal começar a sair muito pra rua, esse pessoal tá muito baladeiro, viu? Vai querer ir pra rua, eles não aguentam mais ficar em casa e vão querer me assistir. Então, verdade. Depois da quarentena, é outra vida, a gente repensa. Por enquanto, vai ser sempre sábado, às 19 horas. Falando em amenidades, você é um dono de um canal de ciências, né? O nome, inclusive, Ciências, né? Que é um trocadilho entre as ciências e o cinema, e que vem sendo bastante comentado aí pelos últimos vídeos que você colocou. Conta um pouco mais pra gente. Então, acho que esse canal que eu me propus a fazer, ele fala bastante sobre o que nós já conversamos a respeito de educação, né? Então, para mim, foi muito fácil, durante o período escolar, descobrir qual era a minha vocação. Minha vocação sempre foi as ciências exatas, né? Eu sempre fui apaixonado por matemática, por física,
Estou cursando agora, inclusive, o bacharelado em física. Daqui a pouco eu me formo, vamos esperar. Mas mais um projeto que eu estou tocando, e eu construí esse canal justamente para aproximar as pessoas que são amantes do cinema. E durante aqueles filmes, tanto de ficção científica ali, que possuem um fenômeno científico, e gera aquela dificuldade, poxa, eu não sei como é que isso funciona direito, onde eu vou buscar essa informação, que possa ir até o meu canal e descobrir isso de forma lúdica, bem-humorada, didática, né? Até onde se estende os meus conhecimentos. E, cara, eu vi uma oportunidade num nicho que eu não vejo ser muito explorado, né? A gente não vê essa aglutinação, digamos assim, esse interesse da população por fenômenos físicos, por física, por matemática, por química, por biologia, e eu estou tentando trazer isso atrelado ao cinema, que é uma arte aí bem estruturada, com bastante adeptos, e com certeza a intenção do canal é essa, fazer as pessoas gostarem um pouquinho mais e saber que aquilo não é um bicho de 7 cabeças se for ensinado de uma forma lúdica, né? É verdade. Vamos aproveitar, então, a audiência global que a gente está tendo aqui. Passa para a gente, então, faz um jabazinho e depois dá um pequeno spoiler para ver se o pessoal quer ir lá ver ou não quer. Bom, o canal chama-se Cinências, ele está no YouTube. Existe uma página no Facebook também com o mesmo nome que faz o direcionamento lá para o YouTube, para que os vídeos possam ser vistos. Quem tiver dificuldade, o YouTube ele ainda não está entendendo a minha presença. Então, quando você digita Cinências lá na pesquisa, ele não vai diretamente para o meu canal porque ele acha que você quis dizer ciências e escreveu errado. Então, quando você colocar Cinências, vai aparecer uma opçãozinha ali embaixo. Tem certeza que você quis dizer Cinências? Aí você clica lá, com certeza vai para o meu canal. E tem já postado 3 vídeos. Um fala sobre o problema de Monty Hall, que é um problema matemático de probabilidade, que é do filme Quebrando a Banca. O segundo é explicando a teoria da relatividade e o porquê que o tempo passa mais devagar perto de um buraco negro, como aconteceu no filme Interestelar. Então, trata de viagem ao futuro. E agora, o último, que recentemente eu coloquei, do De Volta para o Futuro, explicando um enorme paradoxo que tem dentro do filme e um erro gigantesco na hora de fazer contar a historinha ali do filme sem dar nenhum spoiler, né? Metendo o pau no Steven Spielberg. Um beijo para você, Spielberg. Eu sei que você não tá me vendo, mas um beijo para você. Mas você errou na linha temporal do filme. Vai saber, né? Ele deu uma erradinha, então, nesse terceiro documentário, digamos assim, de forma lúdica, didática e bem-humorada, eu consigo mostrar esse paradoxo e o erro de linha contínua ali do tempo, aproveitando o jabá. Amanhã eu vou lançar, segunda-feira eu lanço mais um vídeo falando sobre Guerra dos Mundos, o filme aí também do Spielberg, com o Tom Cruise, e explicando aquele final ali, como é que os alienígenas foram vencidos, o que são aqueles micro-organismos. Enfim, não vou dar muito spoiler, gostaria que a galera fosse até lá, se inscrevesse, ativasse as notificações e deixasse aquele joinha para poder impulsionar o canal. O ser humano é tão contagioso que ele mata até alienígena, mas depois eles vão ver no seu canal. Lá depois eles vão entender o que é essa... a que custo a gente conseguiu essa imunidade. Verdade. Mandamos lá comer os petistas e já era. Se a gente tivesse mandado os petistas logo de cara, já ia ser igual ao Ebola. No máximo, em 48 esse mundo aqui não vai rolar. Não, deixa pra lá. Deixa eu falar, então, para quem tiver alguma dificuldade para procurar lá Cinências e o Google ainda não aprendeu, a descrição está aqui embaixo de quem está assistindo no Facebook, e quem não está assistindo no Facebook, vai lá no Facebook que está escrito também. Então, se vira. No meu Instagram também, na bio, tem o direcionamento para o canal, então se você for curioso mesmo, tiver a fim de ajudar um amigão, vai lá e procura, que não é nada difícil, não. É verdade. Deixa eu mandar uns beijos, então, para a Roberta de novo,
para Mariazinha, do Eduardo Sanches, para Yara Simões, que falou que não entende nada nem de ciências, nem de filme, por isso que tem um canal agora para você aprender os dois. Exatamente, me segue. Exato. A Renata Nogueira, que também está com a gente, ela que acreditou em mim desde o começo, depois eu conto mais histórias aí. O Marcos Reis, o Salivar, a Carol, o Jardão. Então, um abraço para todos vocês. Reforçar Marcos Reis, um beijo especial para você, porque toda vez que eu chamo ele para uma live de um moquense, o cara comparece. É conterrâneo seu aí, Ramon. Aí sim, um abraço para todo mundo da Moca, para todo mundo do Tatuapé também, para todo mundo da Vila Guarani, que também cresci por lá. Tem grandes Vila Mariana. Vila Mariana, tá todo mundo espalhado aí, São Paulo todo. Reforçar que semana que vem, sábado, às 19 horas, a gente vai receber, eu vou receber a Roberta, o Rafael vai estar no backstage, dessa vez não vai estar aparecendo no vídeo, eu vou receber a Roberta Tuzjan, ela que é mãe de gêmeas, ela foi tentante, hoje ela é conseguinte, não sei se é esse o nome, mas ela vai contar bastante da história dela, de como ela conseguiu uma gravidez, e hoje como ela lida sendo uma chefe de família, tendo duas meninas lindas na creche, e a gente vai poder trabalhar bastante esse sentido de educação para a gente tirar várias dúvidas também. Quer terminar falando mais alguma coisa, Rafa? Cara, só pedindo para que o pessoal tenha um pouquinho mais de consciência nesse momento conturbado da pandemia, aqueles que infelizmente não podem optar por ficar em casa devido às suas atribuições em serviços essenciais ou porque precisam sair ou sua família vai morrer de fome, que tomem todas as precauções para que possam exercer as suas tarefas de forma controlada, e aqueles que têm condições permaneçam em casa para que a gente possa passar por essa situação o mais rápido possível. É isso aí. Agradecer também o Thiago Pires, que mandou ali os irmãos Fera, chamou a gente de Fera, bicho. Obrigado, Ti. A Camila Moraes também está acompanhando a gente, obrigado. Se eu esqueci... o Gilberto, do Partido Novo também, meu brother lá do partido, está acompanhando, um cara muito, muito sangue bom, muito gente fina, tem tudo aí para conseguir muita coisa na vida. Obrigado, gente. Depois disso, essa live vai estar mais 24 horas no ar no Instagram, mas ele vai gerar um vídeo que eu vou postar posteriormente no Facebook, aí vocês vão poder acompanhar. A descrição do canal do Rafa também está na mensagem que está passando agora o vídeo no Facebook. Quem tiver no Instagram, dá uma olhadinha no Facebook, então é fácil achar. Sempre Ramon Velarde. Em breve a gente vai ter o site também, ramonvelarde.com.br. Só para explicar, nós somos irmãos, não somos gêmeos, que o pessoal perguntou aqui, somos irmãos, mas aconteceu com a gente igual aquele filme do Danny DeVito e do Arnold Schwarzenegger. O Rafael ficou todo inteligente, físico, matemático. Não fala assim. E eu resolvi fazer política. Porque... cara. Pô, cara, você é a estrela da família. Eu sou agora só uma estrela prestes a explodir. Minha estrela também só vai brilhar com a sua ajuda, cara. Então, boa, obrigado por ter participado dessa live comigo. Obrigado por estar fazendo parte da minha equipe. E vamos para cima. Um abraço para todo mundo. Se quiser rever, um abraço para o Rick que entrou agora. Se ele quiser rever, vai estar lá no Facebook para a gente acompanhar, tá bom? Um beijo para todos. Um beijo no meu afilhado maravilhoso. Beijos.